Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Hoje nós temos aqui companhia da minha cachorra. Ela chama Malu. Fala, oi, pessoal. Ela não gosta muito de mim, não, sabe, gente? Mas eu gosto de ficar agarradinha nela. Mas agora ela vai descer pra gente começar a aula. A aula de hoje, nós vamos falar de intertextualidade. Esse tema é muito importante da gente conversar um pouquinho sobre, porque é um tema muito recorrente nas provas dos vestibulares em geral, mas também para nossa vida, né? O mais importante aqui é ter uma análise crítica sobre a linguagem no geral, não só para os vestibulares. Vamos começar aqui com o que é intertextualidade. A intertextualidade é uma parte, né, de uma teoria bem grande dentro da linguagem, que ela vai falar um pouquinho sobre, sobre a importância das referências, das coisas que a gente consome, das coisas que a gente vê, e que vão agregando e vão fazendo com que os textos se relacionem entre si. Então, os textos, né, os discursos, e quando eu falo texto, gente, não é só texto escrito, tá? Vamos lembrar sempre de texto verbal e texto não verbal. Os textos, eles vão se dialogando e há um tempo atrás, né, tinha uma noção, assim, de que teria uma obra-prima no século XIX, tinha muito isso, que a pessoa era original, ela fazia uma obra-prima que nunca tinha visto antes e nem nada. Só que agora, na contemporaneidade, a gente tem uma noção e que a gente tem uma reflexão, né, de que uma obra completamente original, que não tenha sido influenciada por nada, não é capaz de existir. Tudo que a gente produz, né, tudo que a gente vai produzindo, os textos que a gente vai produzindo, eles têm e dialogam com outros textos, seja explicitamente ou implicitamente. E isso é uma parte fundamental do que é a intertextualidade. A intertextualidade é essa relação entre textos e discursos, seja intencional ou não intencional. Às vezes você constrói uma linha de pensamento durante uma fala sua com base numa coisa que você já leu, mas não necessariamente você está citando aquilo ou então fazendo uma alusão intencional. Mas é porque tudo que a gente vai construindo e que a gente vai criando tem influência do contexto que a gente está inserido com o que a gente está consumindo. Então, o texto, todo o texto está intimamente relacionado com seu contexto sociocultural de produção. Ou seja, quando ele foi produzido, por quem ele foi produzido, em que situação social, em que cultura, tudo isso faz com que o texto esteja relacionado dentro desse contexto, né? E a intertextualidade, ela vai ser esse fenômeno em que durante a produção do texto vai se fazendo referências a elementos existentes em outros textos, seja conteúdo, seja forma ou ambos. Então, isso seria a intertextualidade. Deu para entender? Inter significa entre, né? Textualidade. Então, é tipo uma relação entre textos. Vamos lá? Começar aqui, porque a gente tem alguns tipos de intertextualidade. A gente classifica os principais tipos de intertextualidade, tá? Essa aqui em cima que eu trouxe para vocês, olha, é um exemplinho de intertexto, que você tem aqui a capa do disco Abbey Road, dos Beatles, e aqui a gente tem os Simpsons fazendo uma referência, né, uma remontagem da capa. Então, tá fazendo uma referência, dialogando com outro texto. Beleza? Vamos lá. Uma das formas mais comuns da gente fazer intertextualidade é por alusão ou referência. É uma forma de você retomar um fato, um pensamento, uma ideia, um autor ou de outro texto. E aí, o que acontece? Muitas vezes a gente faz isso sem perceber. Quando a gente vai, por exemplo, conversar com alguém
e aí a gente vai e fala de um filme para dar um exemplo de alguma coisa. A gente vai fazendo essas alusões, né? Essas referências. E quando, por exemplo, você menciona o nome de uma obra, um autor, um personagem, você está fazendo uma alusão. Você está fazendo uma referência. Eu vou dar um exemplo aqui de uma frase, né? Tipo, que sujeito maquiavélico. Isso, maquiavélico, né, virou um adjetivo, de que seria uma pessoa ruim, de uma pessoa má e tal. Mas isso traz de uma interpretação que as pessoas tiraram do Maquiavel, principalmente por causa da obra O Príncipe, do Maquiavel. E aí o que acontece? Para ser compreendida essa alusão, essa referência, se requer que o seu interlocutor, né, ele tenha conhecimento prévio sobre isso. Porque você tem que pensar, a pessoa, quando você vai fazer essa referência, ela só vai pegar essa referência se ela conhecer também aquilo que você está fazendo alusão. Então, nem sempre uma intertextualidade você vai conseguir identificar. Porque se você não conhece a obra original que está sendo feita a alusão ou a referência, possivelmente vai passar despercebido. E isso acontece muito, viu, gente? Em filmes tem muita alusão, tem muita referência, em músicas também, muitas. Só que como a gente não conhece tudo, nem tem como conhecer tudo, às vezes essas intertextualidades vão se passando e a gente se perde um pouco. Mas isso é bem tranquilo, é bem comum. A citação é um outro tipo de intertextualidade que também é muito utilizada. Na citação, diferente da alusão, que você pode falar um nome, você vai falar de um personagem, você vai falar um pouquinho sobre o texto e tal. Na citação, não. O escritor, quando ele vai escrever, ele escreve literalmente as palavras do outro autor. É Ctrl+C, Ctrl+V, entendeu? E, obviamente, vai estar ali identificado essa passagem de citação. Em texto científico informativo é obrigatório isso, tá? Porque senão pode configurar em plágio, né? E isso a gente não pode fazer dentro da academia ou então de jornais. Então você tem que destacar isso, seja com aspas, negrito, itálico, ou então na ABNT, que é tipo são as normas, né? Para poder se produzir artigos e tal aqui no Brasil. E aí, por exemplo, dependendo do tamanho da citação, você tem que recuar ela no parágrafo embaixo. Isso é muito, muito, muito comum. Um exemplo de citação são as epígrafes. O que são as epígrafes? Acho que todo mundo já deve ter visto algum livro que antes de começar o livro mesmo escrito, a história ou os poemas ou o que vai ser dito ali, o que está sendo escrito, vem alguns textinhos introdutórios de outros autores que vão ser colocados ali numa abertura da obra para já antecipar mais ou menos o conteúdo do livro, já dar uma proposta do que o livro vai trazer. E outra coisa que é muito importante a gente lembrar é que às vezes, né, a gente vai fazer uma citação, a gente pode falar uma citação também. Por exemplo, a gente uma frase de um livro que você gosta muito e aí você fala durante sua fala. Isso pode acontecer também, tá? Vamos aqui um exemplo de epígrafe. Esse livro aqui, gente, é o livro do professor de literatura de vocês, o Matheus Ferraz, junto com alguns amigos dele, que ele fez um livro aqui durante a quarentena já, que chama Poesia para Quem Tem Tempo. É muito bom, recomendo muito. É um livro de poesia, de poema, tem também algumas imagens, tipo desenhos de convidados do Matheus, de amigos dele. E aí no início do livro dele, ele traz uma epígrafe, que ele vai trazer aqui um texto do Heráclito. Ninguém pode atravessar duas vezes no mesmo rio e tal, tal, tal. E um outro aqui, uma canção do Caetano Veloso. O texto, gente, fala sobre tempo. O livro, né? Fala muito sobre tempo. Sobre a passagem do tempo, a percepção do tempo. E aí, quando ele traz esses dois
essas duas citações, né, nessa epígrafe, ele já vai mostrando ali mais ou menos qual é o caminho que esse livro vai vir, em qual discussão vai ser tratado nesse livro, tá? A gente tem agora outro tipo de intertextualidade, que também é muito importante, que é a paráfrase. A paráfrase consiste na incorporação da ideia de um autor por meio das palavras de quem produz o novo texto. Ou seja, eu vou utilizar um outro texto, mas vou remodelar ele, reconstruir ele a partir das minhas palavras, da minha visão, da minha estética. E você parafraseia um texto, você vai reescrevê-lo, vai substituir palavras originais, vai mudar um pouco o estilo do texto, o conteúdo do texto, mas você não vai alterar o sentido fundamental presente nesse texto original. Ou seja, essa paráfrase, ela não vai desconstruir um texto, ela vai manter, ela vai continuar com essa alusão, vai ter esse caráter mais sóbrio de manter o que estava sendo trazido ali no texto original. Isso é muito comum, né, paráfrases em resumos, ou então em adaptação de obra adulta para o público infantil. Aí eu trouxe aqui Os Miseráveis, que é uma adaptação brasileira para o público infanto-juvenil do Valcir Carrasco. E o texto, né, original é do Victor Hugo, que ele vai fazer essa adaptação, vai fazer uma grande paráfrase do livro. Não vai perder o sentido original da obra, mas vão mudar as palavras, vão alterar grande parte, algumas questões assim da história, tudo para poder adaptar para um público infanto-juvenil. Se a gente for pensar nesse sentido também, filmes, por exemplo, Corcunda de Notre Dame, da Disney, que é uma adaptação para o cinema, para o público infanto-juvenil, do livro Notre Dame, do Victor Hugo também. Então, essas paráfrases, elas são essa forma de dizer com as minhas palavras o que aquele outro texto estava trazendo. E a gente faz muito isso de parafrasear, tá? Não só em escrita, mas também no nosso dia a dia. Quando a gente vai contar uma fofoca, por exemplo, alguma coisa que a gente viu e quer contar para um amigo nosso, você fala, meu Deus, você não vai acreditar. Fulano de tal falou que fez isso e aquilo, nananana. Você tá contando uma história que alguém te contou, com as suas palavras. Então você tá parafraseando aquilo que você escutou, entendeu? Às vezes a gente muda um pouco, né, esse sentido durante uma fofoca, mas o importante é pensar essa questão de dizer nas suas palavras. E é muito interessante analisar a paráfrase em comparação com a paródia. A paródia, todo mundo conhece paródia, né, gente? Que a gente já viu lá. Muitas vezes paródia de música. De que tinha aqueles canais há um tempo atrás. Não sei se... Eu acho que vocês deviam acompanhar nessa época. Que tinha aquele Galo Frito que fazia paródia de música internacional. E aí, assim, o que acontece? A paródia é quando você vai desconstruir um discurso ou uma forma pré-concebida. Você vai utilizar a ironia ou o sarcasmo para poder fazer essa desconstrução. É um resgate, você vai fazer um resgate dessa outra obra a partir de um humor, uma ironia com o intuito de criticar. Então, é um intuito crítico, de fazer ali uma inserção crítica naquele texto. E dessa forma, você gera uma ruptura. Você não está mais ali mantendo a ideia original e até mesmo enaltecendo algo. Não, você está fazendo uma desconstrução. Você está ironizando, você está utilizando ou então um sarcasmo, ou então um humor, para poder fazer essa ruptura, fazer essa desconstrução com esse texto, com essa obra original.
Vamos para alguns exemplos? Esse aqui é um exemplo clássico de paródia da Mona Lisa, que é um quadro super famoso, né? Mundialmente famoso do Leonardo da Vinci, e que ela sofre muita intertextualidade, principalmente paródias. Também sofre algumas paráfrases. Por exemplo, tem o caso do Vitor Muniz, que ele faz obras com elementos não muito comuns, como, por exemplo, manteiga de amendoim e geleia. E olha só, tá vendo? Esse aqui, esse quadro, é uma paráfrase. Que ele não tá ironizando, nem fazendo um sarcasmo. Ele só tá utilizando um outro tipo de material para poder fazer a obra. Então, é uma paráfrase. Você muda a forma, você muda ali o conteúdo que você está fazendo a obra, mas você mantém ali as características fundamentais do texto original. Aqui já não é isso. Aqui você já está fazendo uma ironia com o famoso biquinho, trazendo aqui para um contexto de selfies, de tirar foto, dessa pose dos jovens de hoje em dia. Então, você está fazendo uma paródia dessa Mona Lisa que é misteriosa e cativante. E aqui ela tá mostrando biquinho com os dedinhos, né? Então você tá criando aqui um humor e também fazendo um sarcasmo, né? Com isso. Trouxe aqui agora um exemplo de poema. A gente tem aqui o texto original, que é o Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, e que é aquele texto tão famoso, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazeres encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute dos primores que não encontro por cá. Sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. O Gonçalves Dias está falando aqui do Brasil de uma forma bem típica do romantismo, né? Dessa exacerbação do nacionalismo, dessa figura romântica do Brasil, dessa coisa linda, idealizada, dessa terra perfeita que ele sente falta, que ele quer voltar. Aí aqui você tem o Eduardo Alves da Costa, num contexto de ditadura militar, com a outra canção do exílio. Minha terra tem Palmeiras, Corinthians e outros times de copas exuberantes que ocultam muitos crimes. As aves que aqui revoam são corvos que nunca mais a povoar nossa noite com duros olhos de açoite que os anos esquecem jamais. Em cismar sozinho ao relento, sobre um céu poluído sem estrelas, nenhum prazer eu tenho cá, pois me lembro do tempo em que livre na campina pulsava meu coração, voava como livre sabiá. Ele está fazendo uma intertextualidade com essa canção do exílio do Gonçalves Dias, só que aqui ele não está mantendo o sentido original do texto ou a função original do texto. Pelo contrário, ele está fazendo uma desconstrução desse texto que idealiza essa terra. Aqui ele está tendo um olhar crítico sobre a ditadura militar, sobre o contexto brasileiro, sobre a realidade sociocultural no Brasil. Então,
copas exuberantes que ocultam muitos crimes, duros olhos de açoite que os anos esquecem jamais. Nenhum prazer eu tenho cá, porque eu lembro do tempo que pulsava e voava como livre sabiá. Então, é aqui um contexto de repressão, um contexto um contexto ditatorial. Então, ele não está mais idealizando essa terra. Ele está criticando o que está acontecendo aqui dentro do Brasil. Percebem por que é uma paródia e não uma paráfrase? Porque não se mantém essa não se dá uma continuidade, né? Como posso dizer? Manter, né, esse sentido. A paródia é como uma lente. Ela enxerga detalhes de modo que pode converter uma parte do elemento focado no elemento dominante, invertendo, portanto, a parte pelo todo. Então ela vai inverter as coisas. Ela vai ter ela vai ter essa tomada de consciência crítica. E quando eu falo essa tomada de consciência crítica, gente, não é só assim muito sóbrio e sério. Pode ser também num tom humorístico, mas tem sempre essa desconstrução, tá? A pastiche, gente, ela é um pouco mais difícil de entender. Eu não vou me delongar muito nela, mas só para vocês saberem, também é um tipo de intersexualidade e ela funciona como uma espécie de atualização de uma obra. É próxima da paráfrase, mas é porque assim é mais no contexto que foi utilizado assim. A paráfrase, ela era muito utilizada com no romantismo, assim, era muito utilizado no romantismo. Na questão da paródia, o modernismo vem muito com a paródia. Agora, a pastiche, ela já vai ser uma coisa mais pós-moderna. Mas, assim, isso é bem a título de conhecimento, não precisa ficar pirando cabeção nisso, porque não precisa, tá? A pastiche é importante pensar nela como essa atualização da obra. Ela não se propõe em fazer uma crítica dura de desconstruir, de romper igual a paródia. Não. Ela vai trazer elementos mais atuais para uma obra que é de outro tempo. Então, por exemplo, aqui o Zé Cabaleiro tem um refrão de uma música dele que fala: tire o seu piercing do caminho que eu quero passar com a minha dor. Ele tá se remetendo aos versos do Nelson Cavaquinho, que é: tire seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. Ou seja, ele tá usando uma pastiche, não porque ele tá criticando o Nelson Cavaquinho, ou então desconstruindo o Nelson Cavaquinho, ou mesmo ele não está, reconstruindo os versos com as suas próprias palavras. Ele fez uma atualização ali, ó, de um contexto mais moderno, que as pessoas usam piercing. Então ele fala: tire o seu piercing do caminho e não tire o seu sorriso do caminho. É um pequeno trocadilho aqui que vem como uma atualização, mas que não vem ali igual a uma paráfrase e uma paródia, tá? Por último, vamos falar da bricolagem, que eu particularmente adoro bricolagem, que eu acho muito criativo. A bricolagem é como se a gente fizesse uma coisa nova de vários fragmentos de coisas que já foram feitas. Então, é realmente uma colagem de textos e de obras. Então, por exemplo, quando você pega, vamos supor, um quadro e bota a cabeça de uma pessoa em um com o corpo do outro, você fez uma bricolagem, você criou uma nova obra a partir da colagem de duas diferentes. E aqui a gente tem o quadro, né, Operários, da Tarsila do Amaral, e a revista Época vai recortar uma parte do quadro, vai recortar algumas pessoas
para poder falar sobre o censo, sobre os mistérios do censo. Então, ela utilizou aqui de uma obra já existente, de fragmentos de uma obra já existente, para criar uma nova coisa, com um novo intuito, com uma nova função, tá? Então, essa bricolagem é como se fosse um mosaico de dimensões. Muitas vezes, gente, dentro da música, existe uma coisa que chama sample, que você vai samplear alguma coisa. Então, você pega, por exemplo, uma música antiga, faz um remix com uma outra música e junta, que a gente chama de mashup. É como se fosse uma bricolagem na música. Então, é esse mosaico de obras, de textos, de músicas já existentes que a gente vai juntando e criando novas coisas. E porque é uma intertextualidade? Porque você vai sempre fazendo referências a outros textos e vão criando-se novas coisas a partir daquilo. Tá? Eu espero que tenha ficado claro o conteúdo. Qualquer dúvida vocês podem me falar. E é isso por hoje, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.